Dicas finais. E aí a gente começa com a dica mais básica de toda, que é leia o edital, né? Esse é o mantra dessa fase, leia o edital. Os prazos são extremamente importantes, verificar, né, com o que pode ser gasto, o que não pode ser gasto, e aí volta a questão do orçamento das duas agências. Vocês vão ver lá nos anexos, tem uma série de documentos que devem ser baixados e que também vão fazer parte dessa documentação de conformidade que eu estava me referindo agora, né? Tem um documento chamado Quadro de Usos e Fontes, que é usado pela FAPER, pela AGRIO, que é extremamente importante. Tem uma questão crucial nesse documento, que é o seguinte: você faz um orçamento, o proponente vai fazer um orçamento FAPERJ, e ele tem um orçamento AGRIO. Acontece que esse orçamento FAPERJ ele tem que ser apresentado no quadro de usos e fontes, porque esse orçamento FAPERJ, esse recurso FAPERJ, ele é usado como a contrapartida para análise de crédito da AGRIO. Então, a gente viu várias pessoas falando assim: nossa empresa é pequena, a gente tem dificuldade, somos todos muito jovens, muitos teremos dificuldades não temos casas, não temos, né, temos poucas possibilidades de apresentar garantias. E quando a gente fez a modelagem do edital, a gente pensando nisso, a gente tomou essa decisão de usar a subvenção como contrapartida para avaliação de crédito. Né, Rafaela, quer falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. A parte de subvenção que a gente considera como contrapartida tem um peso muito relevante para a AGRIO em análise de crédito, porque é diferente para nós, porque o nosso recurso aqui, como deve ter ficado claro para vocês, ele é reembolsável, a parte da FAPERJ não é reembolsável. Então, a gente faz toda uma análise de crédito, de financiamento sobre esse recurso financiado. Para nós é muito diferente financiar 50% de um projeto do que financiar 100% de um projeto. Tem um peso em relação à análise de risco sobre isso. Então, a parte da subvenção da FAPERJ, nós computamos como contrapartida e, por conta desse motivo, nós vamos acompanhar o gasto da subvenção também. E aí, no quadro de usos e fontes, que é o quadro que o Sérgio está mencionando, é o documento onde vai ser citado todo o uso do recurso para as duas instituições. Ali o empreendedor vai ter que citar as rubricas da parte financiável da AGRIO, em que ele vai gastar o recurso, em quais situações de parcelas, como que ele vai dividir essas parcelas, e também a parte da FAPERJ em despesa de custeio. E essas duas partes somadas a gente visualiza exatamente nesse quadro, e esse quadro para nós ele é tão relevante que ele é parte do contrato que é assinado pelo empreendedor. E esse quadro vai ser o coração do financiamento. É ele que vai gerar para nós toda a métrica de acompanhamento, de visita, de acompanhamento da execução do projeto, de acompanhamento dos gastos do projeto. Então, ele é bastante importante, ele está lá no edital citado, vocês conseguem baixar e visualizar a sistemática de divisão entre contrapartida, que é, no caso, a subvenção, e o financiamento. Isso tem uma diferenciação muito grande em relação aos outros projetos, porque, para se ter uma ideia, a AGRIO não faz financiamento 100%, isso não existe, a AGRIO não consegue financiar 100%. Sempre é necessário uma contrapartida por parte do empreendedor. E nesse edital, a gente consegue usar a subvenção como contrapartida. E além do que, como o Sérgio falou, a gente diminui a necessidade de garantia, porque aqui a gente está trabalhando com uma garantia sobre pelo menos metade do projeto e não 100%, o que facilita um dos pontos mais sensíveis de um projeto financiado, que é o item de garantia. Sérgio levantou a mão, quer me fazer uma pergunta? Sim. Nesse quadro de usos e fontes, existem duas rubricas, duas linhas lá. Sim. Que eu queria fazer um esclarecimento. Aparece lá, serviços de consultoria e serviços de terceiro. O fato do serviço de consultoria estar destacado, porque, na realidade, o serviço de consultoria é um serviço de terceiro, certo? Sim, a gente divide... Essa consultoria ela tem que estar associada à parte, vamos dizer assim, da construção do objeto que ele está sendo... projeto. Essa é uma consultoria vinculada ao projeto, tá? Não é uma consultoria à parte. Não pode ser uma consultoria
vamos dizer Não. assim, da parte financeira dele, Não, ou é consultoria empresarial. vinculada ao projeto. Nesse item, Exatamente. Sérgio, pode ser uma consultoria da parte financeira do projeto também, tá? Sim, tá. Pode Então, ser, é mas uma sempre consultoria vinculado ao ligada projeto. diretamente ao objeto do projeto. Ao objeto do projeto. Aliás, essa sua pergunta é muito pertinente, porque todas as rubricas devem ser ligadas ao projeto. Todas. Não, claro. Isso Mas sem exceção. eu fiquei. Claro, eu entendi isso aí, exatamente o que você falou, mas por que eu levantei a questão? Pelo fato que a gente vai ter que explicar isso para o mentorado, né? A consultoria que você está contratando não é uma consultoria qualquer, é uma consultoria específica, especializada ligada ao projeto, especializada. Sim. Tá certo, Sim. É isso aí. E esse serviço de consultoria ele é destacado, porque como o nosso recurso aqui também é subsidiado pela FINEP, a FINEP tem interesses em identificar essa consultoria separada ali. Tá? Okay, então, é por isso que ela é diferenciada aí do recurso terceiros, que de fato é mais amplo. O recurso terceiros aqui você pode englobar uma infinidade de serviços. Ok, obrigado. Eu vou pegar um gancho na pergunta do Sérgio para falar um pouco mais sobre as questões de orçamento, e aí eu vou parar aqui nesse slide. Na verdade, o último, já é o próximo slide, seria quase que uma despedida, mas eu queria enfatizar aqui algumas coisas. Volto ao primeiro slide, né? E vou enfatizar isso mais uma vez. Tivemos lá na faixa A uma enorme quantidade de projetos que foram desqualificados, ficaram pelo meio do caminho. Problemas que a gente identificou. Então, o proponente vai e ele coloca lá no recurso de subvenção, ele começa a se pagar. Não pode. Tá? Então, ele não pode colocar isso de maneira explícita, e alguns botam porque estão desavisados, estão novos no processo, e outros botam deliberadamente. Então, esse é um problema que a gente sempre detecta e a gente vai ser está sempre muito atento a isso. Em relação às consultorias, aos serviços de terceiros, eles podem ser tanto de natureza física quanto jurídica. E aí tem uma distinção importante a ser feita, que é o seguinte: eu estou falando coisas específicas do recurso subvenção, aí depois eu vou pedir para Patrícia e Rafaela complementarem falando do recurso AGRIO. Tá? Serviços de terceiro pessoa física, eles não podem ultrapassar 3 meses, porque senão tem problemas de vinculação, né, criando problemas trabalhistas. Então, tem que ser... Eles precisam ser orientados a falar, olha, aqui tem um problema. Né? Lá no orçamento, vocês vão ver que tem na hora de fazer a composição do orçamento, você tem uma unidade de medida. E aí, em geral, o pessoal tem muitos que colocam isso em horas. Né? Então, sei lá, 700 horas de consultoria de pessoa física de terceiro. Isso vai dar problema, porque o pessoal lá da conformidade vai pegar isso, vai dividir por 160 e vai ver que tem mais de 3 meses. Mas e se eu... Né? Então, são coisas assim que são muito óbvias e que devem ser assinaladas para o pessoal não perder nesse aspecto. Outra coisa que a gente verificou, algumas pessoas tentando... o cara ele vai comprar uma máquina e um equipamento. E aí, não sei bem como, ele fez lá um acordo de pegar a máquina e o equipamento e tentar conseguir uma nota de custeio. Isso quase que virou um leasing. Também não vai dar problema. Então, a gente também está tirando essas propostas. Na dinâmica das etapas de avaliação, na etapa de conformidade, uma vez que o pessoal enviou as suas propostas, vai ter um grupo que avalia e eles devem receber um e-mail falando assim, olha, isso daqui está dando problema, você, por favor, tem lá 5 dias úteis, não sei quantos dias, para resolver esse problema. E, curiosamente, a gente vê que algumas pessoas, a despeito de receberem esse e-mail dizendo qual é o problema e o que tem que ser corrigido, elas insistem em não corrigir o problema, né? Ou em corrigir os problemas parcialmente. Vão ser desqualificados. Outra coisa importante, todos os serviços
que vão compor o orçamento de subvenção, eles devem ter uma proposta, uma tomada de preços. Então, o camarada precisa ir a São Paulo, né? Ele vai ter que botar lá, não tem problema, ele pode relacionar lá a passagem, ele precisa ir a Nova York fazer uma reunião, ele precisa ir a Nova York conversar com um fornecedor, não tem problema algum, ele vai ter que botar lá a passagem. Então, que a gente pede? Ele entra lá no site da Latam, faz um print screen da tela, né, com o preço da passagem Rio, Nova York e Rio, bota isso lá no projeto. Ele vai ficar 3 dias em Nova York? Legal. Ele vai ter as diárias. Então, as diárias para esse tipo de viagem, elas seguem o padrão do CNPq. Tem isso lá no edital, tem o link, ele tem que pegar o valor da diária do CNPq, viagem internacional, e ele vai botar lá. Então, ele vai ter numa parte do orçamento o valor da passagem e as diárias referentes a esse número de dias que ele vai ficar em Nova York. Então, ele pode fazer uma viagem para um congresso, ele pode fazer uma viagem para uma feira, ele pode importar equipamentos, na verdade, não equipamentos, mas, no caso, material de consumo, ele pode comprar toner, ele pode comprar na outra edição, até em vista dessa história de pandemia, teve um cara que pediu para comprar álcool gel, né? E foi aprovado, fazia sentido no projeto dele. Então, tem muita flexibilidade, mas aquilo que ele está pedindo ele vai ter que comprovar, tem que estar corretamente detalhado no orçamento para que consiga ser aprovado. Rafaela. Bom, aqui da parte da GRIO, eu vou aproveitar aquela pergunta do Sérgio, que foi ótima, e vou usar o gancho. As rubricas são muito extensas, muito amplas, vocês estão com o edital acessando, são uma série de mais de 20 possíveis rubricas, e a questão básica aqui, central para a gente, é isso que o Sérgio me perguntou, ter vínculo com o edital. A gente tem aqui também, por exemplo, diárias, serviços de terceiros, como ele me questionou, e aí não faz sentido você estar um projeto, um exemplo, de desenvolvimento de um software, e você pede serviço de terceiros de buffet. Tá, estou fazendo um exemplo aqui bem grosseiro para exemplificar. Então, todas as rubricas, elas têm que ter vínculo com aquilo que está descrito no escopo do projeto. E a gente vai ter uma dupla conferência aqui, não só lá por parte da FAPED, que vai olhar a parte de subvenção, mas nós da GRI vamos olhar e ainda vamos submeter a FINEP. Né? Então, essa parte do recurso aqui da GRI deve ficar bem vinculada a tudo que for da empresa. Por exemplo, um item que cai bastante nesse tipo de problema é, por exemplo, equipe. É uma rubrica possível, a gente pode financiar gastos com equipes envolvidas, com pessoas. E aí, as equipes que são envolvidas, que podem ser financiáveis, essa rubrica, elas têm que estar vinculadas ao projeto. Não adianta a gente pegar aqui um funcionário que é lá do RH e que não está vinculado ao projeto e colocar esse gasto como parte financiável. Isso não vai ser aceito. Então, a dica aqui central é que todas as rubricas, que são bem amplas, como eu estou citando, elas estejam relacionadas com o escopo do projeto. Esse que é o básico. Na parte da GRIO, a gente vai acompanhar depois o gasto dessas rubricas, como foi dito. Esse acompanhamento ele é feito, é importante colocar aqui, com nota fiscal do gasto e comprovante de pagamento. Então, é importante que todos os gastos sejam pagos via sistema financeiro. Apenas um recibo, um pagamento em dinheiro, ele não vai poder ser incluído como gasto comprovado. Então, isso a gente pode ter um problema com uma rubrica não comprovada por conta dessa questão. É importante ter, para todos os serviços, nota fiscal e a comprovação do pagamento financeiro via sistema bancário. Alguns itens podem ser aceitos sem nota fiscal, como, por exemplo, passagens. E a passagem aérea não emite nota fiscal, então o bilhete da passagem ele pode ser aceito como a base de comprovação de gastos, mas as passagens têm que ter, como o Sérgio também falou, vinculadas ao escopo do projeto, ela não pode estar desassociada desse escopo. Bom, no geral, são essas questões, Sérgio. Então, aqui estão os nossos e-mails de contato. Né? E eu vou fechar aqui a apresentação e abrir para a gente fazer... Se vocês tirarem dúvidas,